Em 2008, títulos de escolas, hospitais e redes de água perderam a nota máxima de uma vez só. Nenhum deles tinha dado calote. O que quebrou foi o seguro deles. Coisas que você nunca viu, agora reveladas. Isto é finanças em detalhes. Existe um tipo de empresa que quase ninguém conhece e que, por 20 anos, foi a peça mais silenciosa do mercado de dívida americano. Ela não emprestava dinheiro, não vendia ações, não tinha agência na esquina. O produto dela era uma única frase, escrita num papel: se este título não pagar, eu pago. Só isso. E essa frase valia bilhões, porque ela fazia uma coisa que nada mais fazia. Pegava um título comum, de uma cidade média, e o transformava, no papel, num título de nota máxima. Não porque a cidade tivesse ficado mais rica de um dia para o outro. Porque a nota que passava a valer era a nota de quem tinha assinado a frase. Vale medir o tamanho da coisa. No período que antecedeu a crise, cerca de metade dos títulos municipais americanos em circulação carregavam um seguro desse tipo, e o mercado inteiro de dívida municipal passava de 3 trilhões e meio de dólares. Metade disso é muito dinheiro para depender de uma frase. Esses seguradores eram chamados de monoline, porque tinham uma linha só de negócio: garantir dívida. Não vendiam seguro de carro, nem de vida, nem de incêndio. Se aquela linha desse errado, não havia outra para segurar a empresa. E o produto que eles vendiam tinha uma característica rara: não era comprado por quem tomava o risco. Era comprado por quem emitia a dívida, para poder pagar juros mais baixos. O arranjo por trás disso cabe em duas frases, e é dele que sai todo o resto. Uma prefeitura precisa construir uma escola e vai buscar dinheiro no mercado. Sozinha, ela tem uma nota de crédito média, então paga juros mais altos. Aí ela contrata o segurador, que tem nota máxima, e paga um prêmio por isso. O título sai para o mercado carregando a nota do segurador, não a da prefeitura. O investidor compra achando que está comprando o risco de nota máxima. A prefeitura paga juros mais baixos. O segurador embolsa o prêmio. Todo mundo ganha alguma coisa, e ninguém precisou ficar mais seguro de verdade. Reparem no que aconteceu. O risco da escola continuou exatamente o mesmo. O que mudou de mãos não foi o risco. Foi a nota. Agora os números, e eles são secos. Em junho de 2008, as duas maiores seguradoras de títulos municipais deixaram de ter nota máxima em qualquer uma das três agências de classificação. Uma delas caiu de AAA para A2 numa única decisão. Isso são 6 degraus de uma vez. A outra caiu para a AA. Antes disso, ainda no primeiro trimestre, 5 das 7 principais seguradoras já tinham sido rebaixadas por pelo menos uma agência. E a razão do rebaixamento não estava em nenhum município. Estava em hipoteca residencial, em linha de crédito com garantia de imóvel e em títulos estruturados com exposição a crédito de alto risco. As agências refizeram as contas de perda esperada nesses produtos e o capital que sobrava para sustentar a nota máxima simplesmente não sobrava mais. Segura a pergunta que vem agora, porque a resposta dela é a parte que ninguém conta. A escola continuava lá, de pé, com aula acontecendo dentro. A cidade continuava arrecadando o mesmo imposto de sempre. O título continuava pagando juros em dia, sem um único atraso. Nada, absolutamente nada, tinha mudado naquele título. Então por que a nota dele caiu? Porque a nota nunca tinha sido dele. Quando o título saiu para o mercado, ele passou a valer pela nota do segurador, e não pela sua própria. É como emprestar o sobrenome de alguém. Enquanto aquele sobrenome vale, você entra em qualquer lugar. No dia em que ele deixa de valer, você volta a ser exatamente quem sempre foi. Só que agora todo mundo reparou. E aqui aparece a parte que transforma um problema de uma empresa num problema de um mercado inteiro. Como metade do mercado municipal usava o mesmo punhado de seguradores, o rebaixamento não atingiu um título. Atingiu todos os títulos que carregavam aquele mesmo sobrenome, no mesmo dia, ao mesmo tempo. Um seguro que era vendido como proteção individual funcionou, na prática, como um ponto único de falha. E do lado de fora do mercado, isso teve uma forma concreta, que não aparece em gráfico nenhum. Fundos que só podiam carregar papel de nota máxima foram obrigados a vender. Leilões de um tipo de papel de curto prazo, que dependiam de compradores aparecendo toda semana, começaram a falhar, e quando o leilão falha, a taxa de juros salta por contrato, automaticamente. Prefeituras que tinham dívida nesse formato acordaram pagando muito mais caro do mês anterior para o seguinte, sem ter feito nada de diferente. Obras foram adiadas. Emissões novas foram engavetadas. O tesoureiro de uma cidade média, que nunca tinha ouvido falar de hipoteca subprime, passou a explicar em reunião pública
porque o custo da dívida da cidade tinha subido. A escola de tijolo que a cidade ia reformar ficou como estava, com o mesmo telhado e as mesmas janelas, esperando um ano que ninguém conseguia dizer qual seria. E ninguém naquela rua tinha comprado seguro nenhum. Ninguém naquela rua tinha deixado de pagar nada. E aqui a história recusa o vilão, porque tem duas coisas verdadeiras que costumam ser contadas como se fossem uma. A primeira, o seguro de crédito não é uma fraude. Ele funcionou por décadas, baixou o custo de financiamento de milhares de obras públicas e efetivamente pagou sinistros quando emissores deram calote. A segunda, o modelo tinha um defeito estrutural que estava visível desde o começo. Uma empresa com uma linha só de negócio, vendendo garantia para muitos ao mesmo tempo, é por definição correlacionada com o mercado que ela garante. Não é preciso má-fé para isso quebrar. Basta que a mesma empresa tenha assinado garantias em dois mercados diferentes e um deles vire. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e é por isso que a lição não é sobre caráter. É sobre desenho. Agora recue e olhe o problema inteiro, porque ele é maior que uma crise. Toda vez que o mercado resolve confiar num atalho de informação, ele cria uma dependência que ninguém contratou. A nota de crédito é um atalho. Em vez de cada investidor estudar cada prefeitura, todos leem uma letra. O seguro é um atalho em cima do atalho. Em vez de estudar a prefeitura, você estuda o segurador. E quando milhões de decisões se apoiam no mesmo atalho, o atalho vira infraestrutura. E infraestrutura, quando cai, não cai para um, cai para todos ao mesmo tempo. O nome técnico disso é risco correlacionado, mas a imagem é mais simples. É uma ponte por onde todo mundo passa porque todo mundo passa. Saída existe e parte dela já aconteceu. O mercado municipal americano hoje tem muito menos papel segurado do que tinha antes da crise. A parcela caiu drasticamente e nunca voltou ao patamar antigo. Os investidores passaram a olhar mais o emissor e menos a apólice. Regras de capital para seguradoras de garantia financeira ficaram mais duras. E a separação entre a carteira de dívida pública e a de produtos estruturados deixou de ser uma opção contábil confortável. Nada disso torna o atalho impossível. Atalho de informação é útil demais para desaparecer. Mas mudou uma coisa. Hoje é mais difícil um investidor dizer com sinceridade que comprou nota máxima sem saber de quem era a nota. E é por isso que este canal existe. A frase que quebrou não era um contrato complicado, cheio de cláusula em letra miúda. Era uma frase simples demais. Se este título não pagar, eu pago. O que ninguém perguntou em voz alta durante 20 anos foi a frase seguinte: e se muitos títulos não pagarem no mesmo dia, você ainda paga? Porque a resposta dessa pergunta nunca esteve na pólice. Ela estava no capital de quem assinou. E capital é uma coisa que tem tamanho, que dá para medir e que acaba. A promessa não tem tamanho nenhum. Ela cabe numa linha e cabe igual se for para 10 títulos ou para 10 mil. Foi essa diferença entre uma coisa que tem tamanho e outra que não tem, que ninguém quis olhar enquanto estava dando certo. E quem pagou a diferença não foi quem escreveu a frase. Foi a cidade que adiou a reforma da escola e que levou anos para voltar a pedir dinheiro emprestado sem precisar explicar o motivo antes. Fica a pergunta. E ela não é sobre 2008. Quando alguém te oferece uma garantia, você olha o que está sendo garantido ou olha quem está garantindo? As duas coisas parecem a mesma até o dia exato em que deixam de ser, e nesse dia já é tarde para perguntar. No próximo episódio, a gente vai atrás de uma garantia ainda mais estranha do que esta, uma que ninguém assinou, que não existe em papel nenhum e na qual mesmo assim o mercado inteiro acreditou por anos. É a ideia de que um banco grande demais nunca é deixado cair, e o dia em que essa ideia foi testada de verdade.